Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das oficinas culturais de Caraguatatuba, e hoje nós estamos aqui com mais um assunto sobre teatro, né? Esse universo rico e maravilhoso, cheio de opções, de oportunidades, aberto para todas as pessoas, sem distinção nenhuma. Então, se você gosta de teatro, se você quer conhecer um pouquinho mais desse mundo, nesse momento a gente está precisando fazer, né? Nós estamos fazendo as aulas desta maneira, que é uma maneira também da gente poder conhecer um pouquinho mais, um tempinho a mais para a gente conversar sobre muitos assuntos que o teatro nos oferece, né? Também tem as aulas online também, no Google Meet, então se você quiser, procura lá no site da Fundac, que lá tem as inscrições para você participar das aulas é, é, de teatro pelo Google Meet, tá bom? Se inscreve lá. Bom, que eu tô te esperando e outros professores também estão te esperando com muita coisa legal para passar para vocês. Mas hoje nós vamos falar sobre a comédia e a tragédia. Nossa, mas como assim? Uma curiosidade super interessante, que acredito que não são todas as pessoas que conhecem, não é algo muito conhecido, mas é uma curiosidade que além da gente entender o que é tragédia, o que é comédia, né? Todo mundo sabe o que é, né? Mas assim, tem uma curiosidade por trás desses dois gêneros, que eu achei muito interessante trazer para vocês. Bom, gente, o espetáculo, tá? Do humor e da tragédia, eles vêm lá da antiguidade, lá da Grécia Antiga, né? Eu já falei aqui um pouquinho sobre o começo da história, né? Do teatro, como surgiu. A gente falou um pouco sobre tudo isso aqui já. Então, se você não viu, volta pra assistir. E aí, o que acontece? Lá na Grécia Antiga surgiu, né, a tragédia, o humor, mas eles tinham uma característica muito interessante e muito curiosa. Vocês sabiam que existiam a máscara, né? Acho que todo mundo conhece também o símbolo básico, né, do teatro, que é a máscara da tragédia e da comédia, né? Que tem aquelas duas carinhas assim. Todo mundo já viu em qualquer lugar né? Todo mundo conhece. Se você não sabe, esse é o símbolo do teatro, tá? Comédia e tragédia. Bom, e aí o que acontecia? As pessoas que utilizavam, né, de máscaras da tragédia eram pessoas da alta corte. Então, por exemplo, quando eles iam apresentar um espetáculo, né, alguma coisa que fosse direcionado, que fosse da tragédia, era só a alta corte que podia participar desse espetáculo e provavelmente assistir, né? Então eram homens superiores, eram homens que tinham, né, né, era da alta. Bom, e a máscara da comédia tem uma coisa que é bem interessante, que eram os homens inferiores, as pessoas comuns, o povo. Então eles tinham essa distinção. A tragédia era algo clássico, né, algo chique, vamos dizer assim, e a comédia era algo mais povão. Olha que interessante isso, né? Eles faziam essa distinção. Como uma distribuição né, de hierarquia, né? Eu acho que eles, enfim, eles entendiam dessa forma, né? É lógico que hoje a gente olha, não tem, a gente não consegue imaginar uma distinção dessa, né? O teatro ele é tão completo, com tanto, né, tão aberto a tantas coisas, mas enfim, eles faziam essa distinção. A gente falou também um pouco da comédia dell'arte, e a comédia dell'arte ela falava muito, né? Ela trazia esses questionamentos, né? Do que. Porque quando a gente fala, os atores da comédia dell'arte eram itinerantes, eram que nem circo, eles eram um ralé. Não, e eles eram super estudiosos, eles sabiam o que eles estavam falando. E eles traziam a comédia, por exemplo, num ato de manifestação, de colocar aquilo as críticas que eles achavam, né? Que eles encontravam ali naquela sociedade. Mas esse é um outro assunto, depois você corre lá pra ver. Já tem comédia dell'arte aí pra você maratonar. Bom, e aí o que acontece, né?
quais estão essas características, por exemplo, da comédia, né? As características da comédia é o engano, né? Então, por exemplo, a gente sempre tá enganando, né? As histórias da comédia é sempre aquele herói, né? Ou aquele bobo da corte que sempre ultrapassa, sempre tenta fazer algo diferente, sempre tenta sair fora do convencional. Então, é o engano trazendo o riso, né? E geralmente esses enganos dão sempre errado, né? Aqueles enganos que te levam para outras situações mais inesperadas e mais complicadas ainda. Tudo isso traz o riso, né? Traz o irreverente. Mas a gente tem uma coisa interessante da comédia, que é um ponto bem mais profundo do que a própria tragédia. Porque a comédia, a gente acessa o riso da crítica. A gente consegue rir, mas também consegue trazer a crítica para aquilo. Então, às vezes é um riso meio, nossa, não tinha parado para pensar nisso, olha, é um entendimento maior. Então, o riso não é só o riso de riso por rir. O riso também pode trazer um entendimento. A própria comédia dell'arte fazia muito isso, né? Eles traziam, a partir das suas interpretações, eles traziam a risada, eles traziam né, as suas histórias divertidas, mas criticando a corte, criticando os reis, né, a forma que eles tratavam o povo, a forma que eles traziam todo esse enredo, né, como eram as leis, imagina. Então, a comédia ela tem essa peculiaridade muito especial de ser trabalhada também no teatro, né? Bom, então é como eu falei, os personagens sempre são enganados, sempre tem aquele que é enganado, né, ao longo da peça, e aí no final muda tudo, muda todas as situações, as coisas, enfim, isso tudo traz o riso. Bom, e aí uma coisa que é legal de falar, gente, que nos antigos festivais de teatro, lá na Grécia, tá? O jurado que avaliava a tragédia, é lógico que era a nobreza, né? Porque era só os nobres. É como se a tragédia fosse algo superior, como eu falei, né? E de representatividade na sociedade. Então também não era qualquer um, era alguém fino. Imagina alguém assim, super fino, representado da sociedade, aquela pessoa super para julgar, né? Porque tinha jurados, tinha festivais de teatro naquela época, assim. Então eles iam lá para olhar só as tragédias, né? Que coisa chata, né, gente? Imagina só aquele povo da tragédia, né? Não podia misturar tudo, né? Fazer um espetáculo com os dois ao mesmo tempo. Imagina, não ia rolar, né? Porque ia dar briga, imagina. Os finos com o povo não ia rolar. Mas enfim. E aí o que acontecia? Já os jurados da comédia era formado por 5 pessoas sorteadas da plateia. Então, olha a diferença. Enquanto o jurado da tragédia vinha de longe, provavelmente, nas coisas não eram. As pessoas não moravam assim, né? Tinha gente que morava longe, então vinha de longe, tinha todo um negócio, preparar a pessoa, receber a pessoa, onde ela vai dormir. Imagina, eu fico imaginando essas coisas, né? Como eu sou de teatro, eu já viajo, já faço uma peça de teatro aqui. E aí ele chega, e aí ele vai e senta lá para assistir a peça da tragédia, e é toda uma preparação, e todo mundo de olho no que aquela pessoa especial vai falar daquele espetáculo. A comédia, quem tava lá para assistir, tava lá na plateia, acabava o espetáculo, agora é você. A pessoa nem tava prestando atenção direito na peça. Ou eu vou fazer ser jurada? Como assim? Olha que loucura! Gente, e isso está escrito nos livros de história, gente. Olha que loucura. Tá? Não tô falando aqui da minha cabeça não, tá, gente? Tô falando sério, era desse jeito. Então, eram pessoas sorteadas aleatoriamente ali que faziam falavam sobre as peças da comédia, né? Eu acho que eles não gostavam muito de comédia, né? O povo mais fino não gostava muito da comédia. Eu acho, se você for parar para pensar, tem muito aquela coisa do. Talvez porque eles criticavam muito a corte, será? Bom, mas vamos lá. E aí, já que a gente falou um pouco das características da comédia, né? Do que a gente pode trabalhar, eu queria também falar um pouco das características da tragédia. Mas eu vou falar isso no próximo vídeo.
Então continua aqui comigo que eu vou falar da tragédia, as características dessa tragédia fina e elegante. Vamos lá?